atuais. Em cada projeto, à luz da situação de cada município, de cada estado ou da União Federal, busca-se uma determinada forma de garantia. A União Federal, ela tem mais facilidade em garantir. Por quê? Por dois motivos. Um, porque ela criou um fundo garantidor. Então ela colocou lá milhões de recursos em ativos nesse fundo garantidor e não gastou esse fundo ainda na totalidade, na integralidade dele. Então ela tem bastante facilidade de garantir. Além do que, vocês sabem, a União Federal, ela emite títulos de dívida e coloca esses títulos no mercado, sendo dito pelo mercado que o menor risco que existe no mercado brasileiro é esse risco, que é o risco público da União Federal. Então, no limite, ela emite determinados títulos e deixa esses títulos calcionados para garantir uma determinada contratação. Então, a União Federal ela tem realmente mais facilidade de garantir. Estados e municípios, aí vai depender um pouco da situação econômica e financeira desse estado e desse município. Existem municípios e estados muito endividados no Brasil. Existem outros menos endividados. Claro, os menos endividados, aqueles que têm mais ativos, vão poder dar mais garantias. Aqueles mais endividados vão ter menor chance de fazer. Agora, só mais uma observaçãozinha nesse ponto, que é um ponto importante. Eu acredito que, ao longo do tempo, na medida em que os contratos eles sejam performados, eles sejam cumpridos, a administração ela vai começar a ganhar confiança do mercado. Começa a ganhar aval, né? Começar a ganhar aval. E com o passar do tempo nós vamos chegar, talvez, na situação que você tem em países como o Reino Unido, em que essa questão da garantia não é importante. Assim como no mundo privado, você cria uma marca de confiança, né? Você cria uma marca de confiança. Exatamente, é o contrato no fio de bigode. Como o nosso urbanismo está chegando no final, eu quero agora entrar num tema polêmico aqui. As famosas vias pedagiadas, que são cada vez mais presentes no Brasil. E dias vazios aqui, segundo algumas coisas que a gente levantou aqui, que os valores praticados são muito superiores ao que são cobrados nos Estados Unidos e na Europa, por exemplo. Bom, na pele, a gente reclama realmente, as estradas são ótimas, né? Tenho usado bastante aquelas estradas de São Paulo, aqui no interior paulista, as estradas são uns tapetes, mas a verdade é que se você sai de São Paulo e vai até Ribeirão Preto, vai e volta, você gasta quase, se não me falha a memória, uns R$300 de pedágio. É uma coisa meio pesada. Não sei se agora, não me recordo se é R$300 ou 160 de volta, mas eu sei que é um valor bastante caro. Aí eu pergunto a você, como evitar que a contrapartida do investimento privado acabe prejudicando a população? Olha, a gente tem que... Esse assunto, por incrível que pareça, tem a ver com esse que a gente acabou de falar, da confiança. Por quê? A gente reclama de pedágios em contratos que foram firmados há bastante tempo atrás. Época em que o ambiente econômico no Brasil não inspirava muita confiança. Então, para firmar esses contratos de concessão, para que os concessionários, os particulares, realizassem investimentos que seriam amortizados ao longo de 10, 15, 20 anos, o Estado brasileiro, o Estado de São Paulo, no caso, que saiu à frente, pagou um prêmio de risco, pagou um risco no mercado. Era mais arriscado na época investir no Brasil do que hoje. E essa, seguramente, é uma das explicações do porquê os pedágios são tão caros. Havia a necessidade de pagar um prêmio de risco maior para o mercado, para que o mercado assumisse o risco de colocar o investimento na frente e ser ressarcido desse investimento ao longo de 10, 20 anos. E o risco tanto existia que nem todas as concessões foram tão bem sucedidas como as de São Paulo. As concessões, por exemplo, no estado do Paraná, foram permeadas de incidentes, suspensão no pedágio, redução pelo Estado diretamente dos pedágios, quer dizer, houve
uma grande manipulação política dos contratos, que revela que esse risco realmente existia, inclusive do ponto de vista do risco político. Além do risco financeiro, havia um risco político. Ou seja, a instituição política brasileira não era tão confiável. Não é tão confiável. Hoje, me parece que a gente vive um outro ambiente. A questão da estabilidade dos contratos. Né? Exatamente, respeito aos contratos. Né? Houve toda uma discussão na época na primeira eleição do Lula para presidente sobre a questão do respeito aos contratos. E ele, na época, no período eleitoral, assinou uma carta que foi para a história, chamada Carta aos Brasileiros, ou algo assim, onde ele assumia o compromisso de respeitar contratos. Né? E isso foi uma sinalização importante para os brasileiros de uma maneira geral, para o mercado de uma maneira geral, que foi cumprido. Então hoje a gente tem um ambiente diferente. Outra coisa é o seguinte: o Estado, no modelo de concessão, essa concessão que nós falamos, ele se apropria de uma determinada parte da receita. Você bem disse isso lá no início do programa. Pois bem, quando ele se apropria de uma parte da receita, eventualmente para aplicar em outras estradas, em outras obras rodoviárias, ele está aumentando indiretamente o pedágio, porque não há almoço gratuito, como dizem os economistas. Né? Então, quer dizer, de onde sai o dinheiro? Se o Estado pega uma parte do dinheiro, quem paga esse dinheiro para o Estado é o usuário da estrada. Então, o que acontece? O usuário de uma estrada pedagiada, ele paga um plus em relação ao pedágio daquela rodovia para que o Estado possa fazer uso daquele dinheiro para pavimentar as estradas vicinais, para cuidar das demais estradas. E o Estado de São Paulo efetivamente tem feito isso, que as estradas, não só as pedagiadas, as outras também são bem cuidadas. Então, é uma escolha política que foi feita, de criar uma espécie de subsídio cruzado, né, do usuário que usa uma estrada pedagiada para aquele que não paga nada para usar uma estrada não pedagiada. Além disso, existe a carga tributária. Você tem ISS a recair sobre as concessionárias, pesado, a carga federal também de tributos, que não é pouca, e o Estado, nas suas diferentes entidades, a União Federal, os municípios, ele acaba por tomar mais uma parte dos recursos do dinheiro. Se é justo ou não, né, eu tributar o serviço público, aí eu até te responderia, eu acho injusto, porque o serviço público ele é público justamente porque é essencial para a população desfrutá-lo. Então não caberia uma tributação muito módica, mas não é o que acontece no Brasil. No Brasil, uma boa parte da arrecadação tributária em todos os níveis dela está centrada nos serviços públicos. Se você pegar os serviços públicos de energia, de telecomunicação, você vai ter alíquotas aí só de ICMS de 25, calculado por dentro, que vira 30, é uma coisa bastante grande. E quer dizer, isso afeta quem? Afeta quem paga a conta de tudo, que é o usuário, ou pela tarifa ou pelo pedágio. Quem paga a conta somos nós, cidadãos. Somos os usuários, exatamente. Eu estou aqui acessando já o resultado da enquete aqui no portal da Urban Systems. A gente perguntou aqui para o pessoal se as parcerias público-privadas são um caminho para resolver os desafios da infraestrutura brasileira, e os resultados dizem o seguinte aqui, que 50% acham que sim, a maioria acha que sim, que as parcerias público-privadas são um caminho para resolver os desafios da infraestrutura brasileira. Aproximadamente 40% aqui acreditam que apenas ajudam, e 11% acredito que não, as parcerias não são um caminho para resolver os desafios da infraestrutura brasileira. Então ganha aqui a opinião que as parcerias sim são o caminho para resolver os desafios da infraestrutura brasileira. Você também compartilha dessa opinião? Um dos caminhos, né? Acho que eu estou na linha dos que as ajudam. Né? É um caminho importante, é um caminho a ser trilhado com mais intensidade pelo Brasil. Ainda há algumas amarrações na legislação brasileira que é necessário desfazer, né, para que realmente esse setor avance, mas acho que eu compartilho aí dos 90% aí tem fundadas esperanças de que
instrumento, se não seja o principal, que pelo menos ajude o desenvolvimento da infraestrutura no Brasil. E isso efetivamente vai acontecer, é inevitável que aconteça. Muito bem, a gente conversou hoje aqui no UrbanView, aqui ao vivo, com Marcos Augusto Pérez, doutor e mestre em Direito Público do Estado. Conversamos sobre o tema parceria público-privadas e concessões, soluções para concretizar o Brasil como país do futuro. Marcos, muito obrigado pela tua presença no UrbanView. Obrigado a vocês pelo convite, foi muito agradável vir aqui. Eu tenho certeza que foi muito esclarecedor, não só para nós, mas para todo mundo que nos assistiu. É isso aí, Gilberto. Por exemplo, o engenheiro Carlos, o paulistano, o Milton, o Souza, que participaram aqui via chat e tiveram as respostas ao vivo aqui do Marcos. Agradeço ao Marcos pela participação, por ter aceitado o convite. Obrigado a vocês que participaram, pessoal que interagiu pelo Twitter. Lembrando que essa entrevista, nessa semana, vai estar disponível no portal da Urban Systems, que é www.urbansystems.com.br. Por lá vocês também podem acompanhar nossos boletins semanais para saber um pouco antes quais são os próximos convidados do programa e outras informações que a gente vai publicando. Então, mais uma vez, obrigado e até terça que vem com mais um UrbanView ao vivo. Ok, gente, é isso aí. Terça-feira que vem, 10 horas da manhã, a gente está de volta aqui com mais uma edição ao vivo do programa UrbanView. Até lá.